Ok. Bom dia a todos, conselheiros, conselheiras, quem depois também irá nos assistir. Nós vamos iniciar a 13ª reunião ordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Como nosso primeiro ponto de pauta, né, pergunta aos conselheiros se há algum informe que gostariam de compartilhar com os membros da Câmara. Com relação às atividades exercidas nos centros ou nos outros órgãos, né? Não há manifestação com relação a outros informes. Eu vou mencionar que nós realizamos agora, no final do mês de agosto, como nós não tivemos a ordinária no mês de agosto, né? A realização do encontro de coordenadores de curso. Nós tivemos a participação da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, em um dos momentos do encontro, em que nós pudemos discutir um pouco sobre os indicadores da graduação e também realizar uma oficina voltada à estruturação de um plano de ação, ou um plano de trabalho, né, nas coordenações de curso, o que, de certa forma, né, traz uma organicidade para a realização das atividades dentro do colegiado e principalmente nos processos de transição entre os coordenadores que estão e os novos coordenadores que vão chegando, né, para a continuidade do trabalho e também a estruturação de ações a longo prazo, né, quanto ao acompanhamento acadêmico dos estudantes, as questões voltadas para a orientação acadêmica, e isso também possibilita para os processos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento dos cursos, também um aspecto importante no processo avaliativo. Né? Então, esse é um ponto que gostaria de compartilhar enquanto pró-reitoria de graduação com os conselheiros. Bom, o nosso próximo ponto de pauta é a apreciação das atas da Câmara. Está em pauta a ata da 9ª reunião ordinária, que foi realizada em 22 de abril de 2021. Essa ata foi encaminhada por e-mail aos conselheiros, né, que tiveram a oportunidade de fazer a leitura e as contribuições. Então, pergunto se alguém gostaria de fazer contribuições para a estruturação da ata, né, e o conteúdo da ata ainda aqui na reunião. Se não houverem manifestações com relação a isso, eu submeto a ata da 9ª reunião ordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, realizada no dia 22 de abril de 2021, a aprovação pelos conselheiros. Então, os conselheiros favoráveis à aprovação da ata, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, se manifestem aqui pelo chat. Não havendo manifestações, então aprovada por unanimidade a ata da 9ª reunião ordinária da CA. Nós temos aqui, no nosso ponto 3, apreciação de atos de declarações ad referendo à Câmara, né, realizados pela presidência, e eu vou fazer as justificativas desses atos. Né. Nós tivemos a aprovação do edital de inclusão 03 ao edital
de chamada pública para a seleção de bolsistas e voluntários para o programa de residência pedagógica. O edital da residência pedagógica, ele é um edital de 2020, o edital 08, que passou pela Câmara. Nós já tivemos, depois do edital 08, outras 2 inclusões, que também foram analisadas pela Câmara, e nós temos enfrentado uma política por parte da CAPES, que é o órgão financiador das bolsas, tanto do programa da residência pedagógica quanto do PIBID, que se o estudante bolsista, né, ele pede desligamento do programa, seja por conclusão do curso, né, seja porque ele não tem mais o tempo hábil para realizar as atividades, se ele pede o desligamento e não há um voluntário cadastrado, o que ocorre? Essa bolsa, ela ficando ociosa, ela fica perdida, né? A CAPES não implementa posteriormente a bolsa do programa. Então, naquelas situações em que o estudante faz o pedido do desligamento com cerca de 30 dias, então o programa envia a solicitação de um novo edital para a inclusão dessa bolsa, né? E também de voluntários, que foi o que ocorreu no subprojeto de Geografia e História, e o encaminhamento ele termina ficando com um prazo muito curto, tanto para o trâmite para a aprovação do edital, quanto para o trâmite de execução do próprio edital, né? Então, há situações em que o edital ele termina tendo um prazo de apenas uma semana e meia para a sua execução. Como o edital já havia sido aprovado pela Câmara em outro momento, e a única alteração nele era a questão do cronograma, né? Então, foi feita a declaração ad referendo para a publicação desse edital. Nós tivemos também, ao longo do mês de agosto, 2 apostilamentos. Esses apostilamentos foram para o edital SISU 2020 e o SISU 2021. Então, também vou trazer, né, a motivação desses apostilamentos. Nós implementamos no ano passado, enquanto instituição, a comissão de heteroidentificação. A comissão de heteroidentificação no SISU 2020, ela previa o registro fotográfico do candidato e previa, naquelas situações em que não era possível fazer uma aferição, né, da heteroidentificação via registro fotográfico, porque poderia ter dúvidas, era solicitado a presença do candidato para a realização da heteroidentificação. Então, o edital SISU 2020, ele previa desta forma. O edital SISU 2021, eu vou falar os dois porque eles são complementares, tá? O edital SISU 2021, ele já prevê, entre o registro fotográfico e a presencialidade, uma condição de procedimento de heteroidentificação telepresencial, por conta do contexto remoto das nossas atividades, né, que nós estamos vivenciando nesse momento. Alguns processos, né, de indeferimento de matrícula do SISU 2020, por conta da própria não homologação por parte da Comissão de Heteroidentificação e por parte, como ato administrativo, da Pró-Reitoria de Graduação, né? Nós tivemos cancelamento de matrícula de alguns estudantes, e isso gerou alguns, né, processos judiciais, e nós, então, fomos convidados pelo Ministério Público para fazer uma análise, né, daqueles procedimentos que estamos adotando administrativamente, não com relação à comissão, basicamente o parecer circunstanciado, que é uma solicitação,
mas com relação à parte administrativa do próprio edital, de que a gente pudesse, nesse contexto daqueles processos que não foram analisados ainda, porque dependem da presencialidade, da gente inserir o telepresencial para poder dar fluxo, né, e encerrar todos os processos que estão pendentes de 2020, e no caso de 2021, uma orientação de que nós pudéssemos fazer as publicações dos resultados parciais. Então, hoje, pelo SISU, nós trabalhamos com 4 comissões que fazem a análise da documentação dos estudantes. A comissão de análise da documentação do ensino médio, da educação básica, né? A comissão de análise de renda, a comissão de análise da documentação dos exames médicos, do laudo médico da pessoa com deficiência e a comissão de heteroidentificação. Nos nossos editais anteriores, nós trabalhávamos com o resultado final. Então, se a comissão de heteroidentificação fizesse a sua análise e terminasse no mês 4, e a comissão de análise de renda só concluísse seus trabalhos, né, daquele mesmo processo, no mês 8, a gente só ia publicar o resultado final, mais ou menos ali no mês 9. Então, a solicitação é que a gente consiga fazer as publicações de forma parcial, porque o candidato ele já fica com uma ideia, né, dos indeferimentos ou não, e também das possibilidades de recurso. O recurso é somente ao final, tá? Não é uma proposição de que esse recurso ele possa adentrar com recurso logo no momento da publicação do resultado parcial. Então, esses 2 apostilamentos, eles são nesse sentido. O apostilamento do SISU 2021, que é a letra B aí do item 3 da nossa pauta, ele prevê, então, a publicação dos resultados parciais das comissões de análise de documentos da educação básica, análise de renda, análise de documento das pessoas com deficiência e procedimento complementar de heteroidentificação, considerando a necessidade de regulamentar a publicação do enquadramento parcial à categoria de inscrição dos candidatos ingressantes nos cursos de graduação da UFOP, como forma de transparência e de celeridade nas publicações. Então, o processo em que consta esse termo de apostilamento é o processo 23.520.001 885/2021, dígito 23. O outro termo de apostilamento, ele refere-se ao SISU 2020, neste caso, para normatizar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração étnico-racial de forma telepresencial, sem excluir a possibilidade da heteroidentificação presencial, quando do retorno às atividades presenciais, caso persista a condição de que a heteroidentificação telepresencial não tenha sido suficiente para a emissão de parecer, considerando a necessidade de dar celeridade às análises dos processos de solicitação de matrícula. Esse é o processo 23.520, dígito 009545/2020, dígito 60. E, por fim, nós recebemos essa semana uma solicitação da Secretaria Acadêmica com relação à agenda, né, para o prazo de cadastro das turmas do Sistema Integrado de atividades, de gestão de atividades acadêmicas, devido à inconsistência relacionada ao registro da pós-graduação para o semestre 2021.2, que resultou na impossibilidade do cadastro de turmas a serem ofertadas neste período. Então, nós tivemos também uma alteração do calendário da pós-graduação em função das inconsistências no sistema. Então, coloco aqui para discussão pelos conselheiros, né,
com relação aos atos ad referendo da Câmara. Se não houver nenhuma manifestação, conselheiros, eu vou colocar para aprovação, né, da Câmara. Então, submeto aos conselheiros a aprovação dos atos ad referendo à Câmara de Ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas, referentes aos pontos que estão na pauta, né? Os conselheiros favoráveis à aprovação, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem, abstenções também. Não havendo manifestações aqui pelo chat, então, aprovado as declarações ad referendos à CA. O nosso quarto ponto de pauta, eu terminei esquecendo de mencionar ali no início da reunião, o conselheiro Rafael, que é o relator deste processo, ele comunicou agora cedo que, apesar de estar aqui na reunião, ele está com um problema na conexão para fazer a leitura do parecer. Então, eu vou proceder à leitura, né, e ele se manifesta ali pelo chat se a gente tiver alguma outra alteração que considerar, né, importante para o registro. Então, é a apreciação, o quarto ponto de pauta, apreciação do parecer do relator, referente à proposta do edital Prograde CPS número 14, de 3 de setembro de 2021, é o edital de seleção de estudante especial de graduação da UFOB, para o semestre letivo 2021.1, da Pró-Reitoria de Graduação, o processo é o 23520, 008609/2021, dígito 96. Eu peço só que aguardem um momento que eu vou entrar aqui com... Todos conseguem visualizar? Sim. Então, a instrução do processo, vindo da Pró-Reitoria de Graduação, o processo é o 23520, 008609/2021, dígito 96. Trata-se do edital Prograde/CPS número 14, seleção de estudante especial de graduação da UFOB, semestre letivo 2021.1. O relator é o conselheiro Rafael da Conceição Simões. O objeto de apreciação trata-se de edital para seleção de estudante especial para o semestre letivo especial 3 do ano de 2021, denominado de 2021.1. Eu vou pular o histórico, está ali presente no processo. As considerações: trata-se de edital de estudante especial para o semestre letivo 2021.1, referente, né, ao semestre letivo especial 3 de 2021, conforme normas estabelecidas pelo Regulamento de Ensino de Graduação da UFOB, a questão da seleção do estudante especial. Recomendações de ajustes
recomendo fazer as seguintes alterações no texto. No item 9.7, alterar de: estudantes estrangeiros deverão apresentar histórico acadêmico e diploma traduzido oficialmente para: estudantes estrangeiros deverão apresentar histórico acadêmico e diploma com tradução juramentada para o idioma português do Brasil. Parecer: diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, sou de parecer favorável à aprovação do edital Prograde CPS número 14, edital de seleção de estudante especial de graduação da UFOB, semestre letivo 2021.1, referente ao semestre letivo especial 3, 2021. Então, sem mais, este é o meu parecer. Barreiras, 2 de setembro de 2021. Rafael da Conceição Simões, conselheiro CAA, relator. Os conselheiros que tiverem contribuições podem ficar à vontade para se manifestar. Esse edital também é um edital que já passou pela Câmara, né, pelo semestre passado. Eu tenho observado que, em algumas situações, né, as primeiras vezes que os editais eles vêm para a Câmara, eles sofrem ajuste. Eu observo muito isso no da monitoria, né? Tem sempre um ponto que faz um ajuste que a gente vai aperfeiçoando, né? E quando submete novamente, o edital que é submetido, ele já vem com aquele ajuste que tinha sido proposto anteriormente pela Câmara, e isso vai gerando um aperfeiçoamento no próprio processo, né? Tanto da execução dos editais, quanto da análise, né, das terminologias necessárias para o desenvolvimento das atividades. Então, alguma contribuição, conselheiros, que gere alteração no edital? Não, né? Então, eu vou submeter aos conselheiros o edital Prograde CPS número 14, de seleção de estudante especial de graduação da UFOB, para o semestre letivo especial 3, referente, né, a 2021.1. Então, os conselheiros favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, se manifestem aqui pelo chat. Aprovado o edital para a seleção de estudante especial da graduação. O nosso quinto ponto de pauta, ele trata da apreciação do parecer do relator referente ao relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial Grupo PET BI Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, referente ao ano de 2020. O processo é o 23.520, 001292/2021, dígito 67. Esse relatório institucional consolidado do PET, ele teve o seu início, né, ainda no início de 2021, a abertura do processo, encaminhamento à Câmara. No início, nós tínhamos um calendário do PET pelo Ministério da Educação, com aprovação do relatório consolidado e envio ao Ministério da Educação, mais ou menos ali até o mês de abril e maio, porém, os recursos não tinham sido executados em várias instituições, né, por conta do próprio recebimento do recurso já no final do ano, e então o Ministério da Educação possibilitou que o relatório consolidado com a prestação de contas ele fosse realizado até o mês de setembro, né?
nós, só para que tenham ciência, o relatório pelo sistema ele já foi encaminhado, mas a portaria que normatiza o programa, ela solicita, né, que o relatório consolidado ele seja encaminhado a um órgão de deliberação superior para análise, né, e aprovação, apreciação e as próprias contribuições para a melhoria do programa. Então, a gente faz agora, né, a submissão desse relatório consolidado à apreciação pela Câmara. Tá? Eu convido o professor William Trindade Oliveira, que no momento, né, quando o processo chegou na Câmara, ali mais ou menos no início do ano, ele ainda era conselheiro desta Câmara, e ficou sob a responsabilidade, né, de receber, assim que fosse possível, o relatório da prestação de contas para poder concluir o relato sobre o processo. Então, eu convido o conselheiro, o professor, né, o William Trindade, para fazer o relato. Professora Agnes, vamos passar a palavra? Oi? Eu estou pedindo a palavra. Pode. O professor William estava presente na reunião, mas ele teve problemas com a conexão e ainda não conseguiu retornar. Nesse caso, Gleice, a gente aguarda um pouquinho. Sugiro suspender alguns minutos até a gente conseguir retornar. Uhum. Você está em contato com ele? Estou tentando falar com ele aqui. Eu acredito que caiu tudo, que a conexão com o celular também foi perdida. Certo. E aí já é uma situação diferente da situação do professor Rafael, né? Porque, conselheiro Rafael, eu fiz a leitura do parecer, mas ele estava comunicável conosco, né? Então, ele pôde se manifestar aqui pelo chat se concordava ou não com qualquer alteração nas contribuições ao parecer. Então, eu vou suspender uns 10 minutos, Gleice. Ok. Enquanto isso, eu vou tentar manter contato para ver se ele consegue retornar. Tá certo. Todos conseguem ver? Sim. Projeção, ok. Então, é o parecer, né? O processo é o 23.520.001.2021/67. O assunto é apreciação do relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial PET-B e Humanidades, referente ao ano de 2020. A interessada é a Pró-Reitoria de Graduação, o relator William Trindade Oliveira. O objeto de apreciação trata-se de apreciação do relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial Grupo PET, B e Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, referente ao ano de 2020, para a Câmara, assessora de ensino, ações afirmativas e assistência estudantil no Conselho Universitário. O histórico o processo foi aberto em 18 de fevereiro de 2021 e dispõe de 52 folhas. Na folha 1 é o memorando número 147/2021 da Prograde, emitido em 18/2/2021 da Pró-Reitoria de Graduação, encaminhando o relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial Grupo PET-BI Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, referente ao ano de 2020, para apreciação da Câmara Assessora de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas do Conselho Universitário. Das folhas 2 a 5, é a documentação de oficialização da demanda Lei número 11.180, de 23 de setembro de 2005,
da Câmara dos Deputados, que institui o projeto Escola de Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do programa Universidade para Todos, ProUni, institui o programa de educação tutorial PET, altera a lei número 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências. Das folhas 6 a 8, é a portaria número 343, de 24 de abril de 2013, do gabinete do ministro da Educação, que altera dispositivos da portaria MEC número 976, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre o programa de educação tutorial PET. Das folhas 9 a 11, a ata da primeira reunião ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação Tutorial PET, ano 2021, data de emissão 3 de fevereiro de 2021. Das folhas 12 a 29, relatório das atividades número 12/2021, da Prograde, data de emissão 18 de fevereiro de 2021, referente ao relatório institucional consolidado de 2020 do Programa Educação Tutorial MEC, CESU, Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Grupo PET Humanidades. Na folha 30 é o despacho favorável, desfavorável números 10.087/2021, da Prograde, emitido no dia 18/2 de 2021, encaminhando o processo para apreciação pela Câmara de Ensino. A folha 31 é o despacho número 931, de 2021, data de emissão dia 24/2, da Secretaria de Órgãos de Deliberação Superior, encaminhando o processo ao conselheiro William Trindade para emissão de parecer. A folha 32, a solicitação número 126, 2021, da Prograde, emitido em 13 de agosto de 2021, encaminhando à Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, solicitando o envio à Prograde do processo 23.520.001.292/2021, 67, referente à apreciação do relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial PET-BI Humanidades, referente ao ano de 2020. Folha 33, é o despacho número 2026/2021, emitido 13/8 de 2021, da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, devolvendo o processo à Pró-Reitoria de Graduação para ajustes. Na folha 34, é o memorando número 739, 2021, da Prograde, data de emissão dia 24 de agosto de 2021, da Pró-Reitoria de Graduação, encaminhando de forma complementar ao relatório consolidado do PET Humanidades 2020, o relatório de prestação de contas da verba de custeio, indicando que, apesar de ter ocorrido disponibilidade orçamentária, a mesma não se concretizou enquanto disponibilidade financeira para execução do projeto. Folhas 35 a 50, é o relatório número 114 de 2021, Programa Relatório de Prestação de Contas 2020 da Prograde, do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Grupo PET Humanidades, o FOB, encaminhando esclarecimentos e documentação comprobatória realizados pelo tutor do Programa de Educação Tutorial Grupo PET Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a respeito da não utilização do recurso do custeio 2020, nota de esclarecimento do não uso do custeio do PET Humanidades, ata da terceira reunião ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação Tutorial PET do ano de 2021, de 9 de agosto de 2021. Informações da prestação de contas, problemas de cadastro e acesso ao recurso.
Na folha 51, despacho favorável, desfavorável, número 10033 de 2021, da Prograde, data de emissão 24/8, da Pró-Reitoria de Graduação, encaminhando o processo para apreciação pela Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Folha 52, despacho número 2239, de 2021, SODES, data de emissão 26/8 de 2021, da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, solicitando novo envio de parecer ao senhor William Trindade Oliveira, considerando as novas informações apensadas ao processo. E agora vamos às considerações. Considerando o processo 23.520.001.292/2021, 67, que trata da apreciação do relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial PET, BI Humanidades, referente ao ano de 2020, considerando a Lei número 11.180, de 23 de setembro de 2005, que institui o Programa de Educação Tutorial PET, considerando a portaria número 343, de 24 de abril de 2013, que altera dispositivos da portaria MEC número 976, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial PET, considerando a ata da primeira reunião ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, CLAA, do Programa de Educação Tutorial PET, ano 2021, que após a leitura do relatório foi aprovada por unanimidade pelos membros do CLAA, considerando o relatório institucional consolidado 2020, Programa de Educação Tutorial MEC-CESU, Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, Programa PET Humanidades, considerando todas as ações contidas no relatório, em que mostra a importância do projeto liderado pelo tutor para os estudantes da região atendida pela UFOB, em que se promoveu o ensino, pesquisa e extensão, mesmo por meio remoto, devido à pandemia de Covid-19, também levando em consideração a autoavaliação, em que os estudantes puderam refletir sobre suas atividades no projeto, a exemplo do café filosófico, o minicurso de métodos e técnicas de pesquisa, MTP, das leituras de debates de textos e a pesquisa científica, com base na legislação em que regulamenta o PET, e o descrito no relatório, concluo que o grupo PET Humanidades cumpriu satisfatoriamente as suas atividades no ano de 2020. Considerando o recebimento do processo para complementação de análise e envio de novo parecer a partir das novas informações apensadas ao processo, considerando a análise do relatório de prestação de contas, em que detalha a não utilização dos recursos, concluo que o grupo PET Humanidades cumpriu satisfatoriamente as suas atividades no ano de 2020. Parecer. Diante das considerações, recomendo a aprovação do relatório institucional consolidado 2020, Programa de Educação Tutorial MEC-CESU, Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, Grupo PET Humanidades, Barreiras, 2 de setembro de 2021, William Trindade, relator. Estou à disposição. Obrigada, conselheiro William. Eu gostaria de fazer ainda um esclarecimento com relação à prestação de contas. O recurso, ele foi liberado no dia 12 de dezembro de 2020. Era a primeira vez que o cartão, né, é criada uma conta no nome do tutor, o cartão no nome do tutor, e era a primeira vez que essa conta ia ser ativada, né? Porque no ano anterior tinha sido um outro tutor que estava com a conta ativada, né? Então, o tutor, ele conseguiu fazer essa ativação no dia 15 de dezembro de 2020, tá? E toda vez que ele ia ao banco, constava a disponibilidade orçamentária. Tá? Então, havia uma condição de que havia um recurso. Contudo,
nos diversos momentos, né, de utilização do cartão, né, então, o que era que acontecia? Não havia o recurso para a utilização, né? Então, durante o primeiro semestre do ano, né, foram feitas algumas interlocuções com o gestor SIGPET, que é no Ministério da Educação, e a indicação que nós recebemos era que nós precisávamos fazer uma consulta ao FNDE, que é o financiador do programa, né, para que informasse o que foi que ocorreu. Então, na última consulta que foi feita, né, o FNDE respondeu da seguinte forma, que no dia 15/12 de 2020, a Secretaria de Ensino Superior encaminhou o pedido de pagamento ao FNDE. Ocorre que, como se tratava do primeiro custeio do tutor, enviamos ao banco o pedido de cadastro dele como tutor. Depois disso, ele fez o cadastro, cadastrou a senha junto ao banco, o que levou à confecção do cartão pelo banco. Somente após a confirmação do cadastro da senha que estamos autorizados a realizar no dia 24/12. Sendo assim, devido aos feriados de final de ano, somado com os procedimentos de fechamento do exercício, não houve tempo hábil para acreditarmos nos últimos dias do ano em favor do tutor o custeio do exercício 2020. Né? Então, havia, de fato, uma disponibilização orçamentária, né, prevista ali, porém, o recurso efetivamente não estava na conta. Né? Então, isso demorou um pouco para poder a gente chegar aqui, né, ao final e realizar hoje essa prestação de contas. Tá? Conselheiro William, Sim. Se a gente puder tirar dessa página, né? Uhum, aí a gente... Você quer que volta ao Não, acho que só... Pode tirar, né? Sim. Eu vou deixar aqui aberto aos conselheiros, né, que queiram fazer alguma manifestação com relação ao parecer do relator ou algum questionamento com relação à própria execução do programa. Né? O PET, anualmente, é cadastrado um plano de atividades, tem um planejamento que é feito no final do ano para execução no ano seguinte. E o relatório, então, ele traz quais são as atividades que foram efetivamente realizadas, aquelas atividades que foram realizadas parcialmente, as que não foram realizadas, e também a possibilidade de inserir atividades que não haviam sido planejadas, mas que conseguiram ser executadas, né, em função da própria situação que estamos vivenciando. Deixo aberto aqui aos conselheiros. Conselheiro Cláudio. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente dessa Câmara e que irão nos assistir. Né? Apenas para fazer um relato em relação a essas questões da execução mesmo do recurso do PET Humanidades. Eu fui tutor há alguns anos atrás e é uma dificuldade enorme para recebimento desse recurso. O canal também, às vezes, não é muito efetivo entre o MEC SESU e também a informação como é que isso vem passada, né, do FNDE, e as agências bancárias eles têm muita dificuldade em entender isso, embora até tenha no site do Ministério e na parte, né, da Secretaria de Educação Superior informações sobre como fazer isso, mas é muito dificultoso. Não se tem uma pessoa sabia aqui em Barreiras como é que operava, não estava mais na agência. Eu também passei por algo similar. E o recurso geralmente liberado muito no final do ano, com um prazo muito curto de execução, e é bem aquele período que nós sabemos, né, desses festejos de fim de ano, então tem recesso e tudo mais, fica bem difícil, quando na verdade deveria ser liberado no início do exercício, né? Então isso coloca uma série
cria dificuldades para o tutor, e quando é liberado o recurso, você tem um prazo muito curto para ter que eventualmente utilizar. E a depender da cota que foi liberado, ele pode ser um montante relativamente alto, né? Uhum. Entre R$ 4.800 a R$ 9.600, era mais ou menos esse recurso, pelo que eu me lembro. E só para deixar o registro que tem toda essa dificuldade que eu acredito que o tutor atual tenha enfrentado, e eu enfrentei, e sei que também que o tutor anterior a mim enfrentou. Então, só para deixar registrado. Seria isso. É um desgaste, porque quando o tutor vai ao banco, aparentemente há um recurso, né? E aí o banco não sabe explicar por que ele não consegue acessar o recurso. Então, isso gera, de fato, assim, um desgaste do sujeito, né? Que vai executar o recurso e não consegue executá-lo, inclusive com um planejamento de orçamento, né? Para realizar a aquisição daquilo que o grupo planejou, mas não consegue fazer, né? Mas eu acredito que com essa resposta do FNDE, isso ficou claro, né, de que o recurso não foi creditado, né, enquanto disponibilidade financeira mesmo para a execução desse custeio. Então, conselheiros, mais alguma colocação? Agradeço, conselheiro Cláudio, viu, pelo relato. Se não houver nenhuma outra manifestação, então eu submeto aos conselheiros o parecer do relatório institucional consolidado do Grupo PET, referente ao ano de 2020. Os conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão, e contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações, então aprovado o parecer do relator. Agradeço novamente ao professor William, né, ter se disponibilizado a estar aqui conosco e ter concluído também o parecer, né, apesar de não estar mais como membro da Câmara. Só um... Pois não, conselheiro William? Não, conselheiro. Eu que agradeço por acreditar, né, pela responsabilidade de fazer novamente, trazer um novo parecer. Obrigado pela confiança. Só informar que esse mês, né, de setembro é um mês de recesso das atividades acadêmicas, então a reunião ordinária, né, ela não ocorre. Se houver alguma excepcionalidade, esperamos que não, né, para poder chamar uma reunião extraordinária, tá? Aquilo que for possível. Então, agradeço a presença de todos e encerro a sessão.